Nos próximos 4 exercícios nós vamos calcular a derivada de segunda ordem de todas essas equações aqui, sabendo que y é uma função de x, então necessariamente nós precisamos utilizar derivação implícita. Isso porque nessas equações fica difícil isolar o y em função de x, então vamos lá, vamos partir para o primeiro exemplo. Nós temos aqui que raiz de x mais raiz de y é igual a 1, lembrando que a derivada de raiz, quando o que está dentro da raiz é somente o x, é igual a 1 sobre 2 raiz de x, porém, quando é necessário utilizar a regra da cadeia, ou seja, quando nós temos uma função composta, a derivada muda um pouquinho. A derivada de raiz de t, supondo t uma função, é igual a 1 sobre 2 raiz de t vezes t'. E no caso do raiz de y, nós precisamos sim pensar como um termo que exige a derivação pela regra da cadeia. Então nós temos derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x, mais derivada de raiz de y, 1 sobre 2 raiz de y vezes y', que é igual a zero. Passando esse termo para o lado direito, nós ficamos com 1 sobre 2 raiz de y vezes y', que é igual a menos 1 sobre 2 raiz de x. Cortamos 2 com 2, multiplicamos a raiz de y em cruz, ficando assim com y', que é igual a menos raiz de y sobre raiz de x. E agora nós passamos para o cálculo da derivada de segunda ordem. Para calcular y duas linhas, nós derivamos a expressão que nós acabamos de obter utilizando a regra do quociente, dado que nós temos uma divisão de duas funções. O sinal de menos já foi colocado aqui na frente, portanto a derivada fica derivada de raiz de y, derivada da função de cima, 1 sobre 2 raiz de y vezes y', vezes a função de baixo, raiz de x, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, vezes a função de baixo ao quadrado, raiz de x ao quadrado, que é igual a x. Lembrando que nesse passo nós substituímos aqui em y' o que nós sabemos que vale y', que é menos raiz de y sobre raiz de x, nós ficamos com a seguinte expressão. E aqui alguns cancelamentos são possíveis, por exemplo, cortar raiz de x com raiz de x, raiz de y com raiz de y, o que nos permite reescrever a expressão como menos 1 sobre 2, menos raiz de y sobre 2 raiz de x, tudo isso dividido por x. Colocando um denominador comum, 2 raiz de x, nós temos 2 raiz de x dividido por 2, que é igual a raiz de x vezes 1 raiz de x, menos a raiz de y. Tudo isso ainda dividido por x. Nós podemos passar essa fração de baixo invertida, multiplicando o numerador como 1 sobre x, ficando assim com menos raiz de x menos raiz de y sobre 2 raiz de x vezes 1 sobre x. E distribuindo esse sinal de menos para esses dois, nós ficamos com raiz de x mais raiz de y sobre 2x raiz de x. E aqui você já poderia parar a sua resolução, porém nós sabemos também que raiz de x mais raiz de y é igual a 1. Então é possível substituir esse termo por 1, apresentando a resposta mais simplificada possível, 1 sobre 2x raiz de x. Vamos passar agora para o segundo caso. Nós temos que xy mais y ao quadrado é igual a 1. Utilizando a regra do produto no primeiro termo, nós ficamos com a derivada 1 vezes y mais x vezes y', mais derivada de y ao quadrado, 2y, y', que é igual a zero. Passando o y para o lado direito, xy' mais 2y, y', que é igual a menos y. Colocando y' em evidência, x mais 2y, que é igual a menos y, portanto, y' é igual a menos y sobre x mais 2y. Agora, calculando a derivada de segunda ordem, nós temos menos, dado que esse sinal pode passar aqui para frente da fração, e aliás, até uma boa ideia reescrever essa fração desse jeito, menos a regra do quociente, derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, 1 mais 2y', tudo isso dividido por x mais 2y, que é o denominador, ao quadrado. Trocando o y' por menos y sobre x mais 2y, nós ficamos com a seguinte expressão, e nós podemos cortar aqui o denominador x mais 2y com esse x mais 2y aqui, e passar o y multiplicando, distribuindo esses termos. Ficando assim com menos y novamente, mais 2y ao quadrado,
sobre x mais 2y e sobre x mais 2y ao quadrado novamente. Aqui nós temos menos 2y e sabendo que nós podemos colocar no numerador um denominador comum, x mais 2y, nós ficamos com menos 2y, x mais 2y, mais 2y ao quadrado sobre x mais 2y ao quadrado. Essa fração, x mais 2y ao quadrado sobre 1, pode passar invertida multiplicando o numerador, de forma que esse termo aqui e esse acabam se multiplicando. Também a distributiva nesses termos aqui fica menos 2xy menos 4y ao quadrado e, por sua vez, menos 4y ao quadrado mais 2y ao quadrado, simplificado, fica menos 2y ao quadrado. E agora a última simplificação, esse sinal de menos troca esses dois sinais, portanto a resposta final desse exercício fica 2xy mais 2y ao quadrado sobre x mais 2y ao cubo. Vamos agora para o terceiro. Lembrando que a derivada de e elevado a uma função é igual a e elevado a essa função vezes essa função linha, ou a derivada dessa função de dentro. Nós teremos que 2y, y' é igual a e elevado a x quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é igual a 2x, mais 2, que é a derivada do 2x. Portanto, o y' é igual a 2x e elevado a x ao quadrado, mais 2, sobre 2y. E o máximo que você conseguir simplificar, melhor. Essas derivadas envolvem um processo algébrico bastante complexo. Vamos simplificar todos os termos por 2, ficando assim com o y', que é igual a x e elevado a x ao quadrado, mais 1 sobre y. Derivada de segunda ordem. Utilizando a regra do quociente e sabendo que dentro dessa regra do quociente ainda existe uma regra do produto nesse termo, nós temos derivada da função de cima, que é a derivada de x vezes e elevado a x ao quadrado, mais x vezes a derivada de e elevado a x ao quadrado, vezes a função de baixo, menos a função de cima, x e elevado a x quadrado mais 1, vezes a derivada da de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. E o y' que precisa ser substituído, ele aparece aqui. E aqui você percebe que essa simplificação não vai ser nem um pouco divertida. Sabendo que esses dois termos estão divididos por y ao quadrado, nós podemos reescrever o y duas linhas colocando o y ao quadrado embaixo dessas duas parcelas. Portanto, nós ficamos com o y ao quadrado nesse denominador e y ao cubo nesse, dado que já existia um y aqui embaixo. Cortamos y com y. Colocamos o e elevado a x ao quadrado em evidência aqui nessa fração do lado esquerdo e multiplicamos x por x, ficando nesse termo com 2x ao quadrado. O que nós podemos fazer do lado esquerdo é colocar esse termo ao quadrado, dado que essas duas partes são iguais, e colocar o y ao cubo como denominador comum, ficando assim com e elevado a x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes 1 mais 2x ao quadrado, menos x e elevado a x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. E está aqui a nossa derivada de segunda ordem. Quarto e último exercício, finalmente, olha lá, você chegou até o final. Derivada de x, que é igual a 1, menos 2 vezes a derivada de raiz de y, 1 sobre 2 raiz de y vezes y', que é igual a y', derivada de y. Cortando 2 com 2 e passando esse termo para o lado direito, nós ficamos com 1, que é igual a y' mais y' sobre raiz de y. Colocando o y' em evidência e lendo essa equação invertida, nós temos 1 mais 1 sobre raiz de y, que é igual a 1. Compensa reescrever esse termo, colocando a raiz de y como denominador comum, portanto, raiz de y mais 1 no numerador. Sendo assim, passando essa fração dividindo o 1, que é a mesma coisa que inverter essa fração, nós ficamos com y', que é igual a raiz de y sobre raiz de y mais 1. Agora para a derivada de segunda ordem. Utilizando a regra do quociente, nós temos que a derivada de segunda ordem ela é igual à derivada da função de cima vezes a função de baixo menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo sobre a função de baixo ao quadrado. Aqui nós temos uma simplificação, raiz de y com raiz de y. Nós devemos também trocar y' por essa expressão, portanto mais uma simplificação aqui e outra aqui.
E nós ficamos com meio menos raiz de y sobre 2 vezes raiz de y mais 1, dividido por raiz de y mais 1 ao quadrado. Colocando 2 vezes raiz de y mais 1 como denominador comum, nós ficamos aqui do lado esquerdo com raiz de y mais 1 menos a raiz de y. Cortamos raiz de y, passamos esta fração multiplicando invertida o numerador, o que faz com que esse termo multiplique esse aqui, ficando enfim com 1 sobre 2 vezes a raiz de y mais 1 ao cubo.